Amém. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 João. Não, 2 Pedro, no versículo 3. Paz do Senhor a todos vocês que estão em casa, que Deus abençoe o seu lar. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Amém? O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que nós devemos observar uma coisa, que nós não podemos esquecer de uma coisa. Muitas vezes a gente questiona Deus, por que as coisas não acontecem? Por que ainda não aconteceu? Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, para nós parece que é uma eternidade, mas para Deus é um dia. Ou para Deus pode ser 1000 anos e para nós um dia. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós precisamos entender as promessas de Deus. Em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todas as coisas. Mas esse tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. E Ele conhece aqui dentro, não é só uma estrutura aqui por lá de fora, mas Ele conhece as ansiedades do nosso coração. Se de repente Ele nos dar algo antes do tempo, como diz aqui que para alguns parece ser tardio, parece que Deus está demorando para entregar, não é assim? Muitas vezes a gente fica ansioso para que aquela promessa venha logo na nossa vida. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus. Ela vai chegar no tempo exato, que ela vai ser bênção nas nossas vidas. Se Ele dar antes, pode se tornar em maldição, porque nossa estrutura não está preparada para receber aquela vitória, para receber aquela bênção. Então nós precisamos entender o tempo de Deus. E Ele é longânimo, Ele é estendido em paciência. Longanimidade é ser extenso, é estender a nossa paciência. Nossa paciência muitas vezes é pequena. Nós queremos as coisas para hoje, não queremos para amanhã. E se nós pegarmos o que nós queremos hoje, talvez não seja a bênção completa que Deus tem para o amanhã. Amém? Então nessa noite, espera no Senhor, confia no Senhor. A hora certa a vitória chegará, e ela chegará além daquilo que você tem imaginado, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos abençoa além dos nossos pensamentos, maior do que nós estamos pedindo. Muitas vezes procuramos algo e não encontramos, porque não é aquilo que Deus tem para você. Deus quer te dar além daquilo. Ele quer te dar algo maior do que aquilo que você tem procurado. E você fica ali, na mesma tecla. Sabe um computador que você usa uma tecla direto, ela chega a desbotar? E assim a gente fica em Deus, ali na mesma oração: Senhor, eu quero, mas Deus quer te dar algo melhor. Troque a sua oração, fala: Senhor, qual é a promessa que o Senhor tem? Eu quero estar dentro dela. Eu não sei qual é, Senhor, mas eu vou esperar aquela que o Senhor tem, e vou esperar com paciência, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor do que aquilo que eu estou pedindo. Eu levei 9 anos orando pela minha filha, porque eu tinha 2 meninos e eu queria uma menina. Orei 9 anos, e Deus me deu uma menina.
Ela é linda, melhor, mais linda do que eu imaginava, que eu planejei, do jeito que eu queria, e Deus, Ele surpreende. Todas as mães são assim, a gente sonha com um filho. Sonhava com os meus filhos e eles são lindos, melhores do que aquilo que eu planejei. Queria que fosse assim, assado, aquela coisa toda, mas quando nasce, surpreende. Assim é o sonho de Deus para as nossas vidas. Toda vez que Ele vem, Ele nos surpreende, Ele enche os nossos olhos. Então espera no Senhor, que esperar no Senhor vai ir além daquilo que você tem planejado. Amém? Coloca essa mão sobre o seu coração. Fala com o Senhor aquilo que ainda está te angustiando. Aquela promessa que o Senhor já prometeu, mas ainda não aconteceu. Fala: Senhor, eu vou esperar nessa promessa. Eu vou cumprir a promessa, porque eu sei que é além daquilo que eu tenho pedido. Vem, Santo Espírito, neste lugar, ó Pai. Eu sei que o Senhor já prometeu grandes coisas, Senhor, e eu sei que Tu és fiel para cumprir todas elas. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, paciência, Senhor, tranquilidade, paz no nosso coração, até que a promessa chegue, ó Pai. Que nós não venhamos a botar os nossos pés, Senhor, em lugares que não tem Te agradado, ou procurar Te ajudar, mas que o nosso coração esteja descansado em Ti, até que a promessa chegue, ó Pai. Nessa noite, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que toda sorte de bênçãos já foi liberadas nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Então, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo preparado, Senhor, para esta noite. Então traga, Senhor, sobre as vidas, Senhor, neste lugar. Traga toda essa sorte de bênçãos que o Senhor já liberou para o dia de hoje, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, e que nós venhamos a contemplar, Senhor, cada dia mais as Tuas maravilhas, e que nós possamos, Senhor, testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai, porque eu sei que o Senhor não tarda, mas o Senhor dá no tempo certo, no momento certo, as coisas acontecerão, e acontecerão melhores do que os nossos planos. Oh, Santo Tu és, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos Te agradecer, Te entronizar, ó Pai, porque até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido presente, o socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Derrama da Tua graça, Senhor, nessa noite, que cada um que, Senhor, possa sentir, Senhor, a Tua doce presença, Senhor, que possa sentir o Teu doce e suave perfume. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus, que o nosso coração se alegre em estar, Senhor, contigo mais uma vez, por causa dessa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos em Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia para Te adorar, para Te glorificar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos nessa noite. Quero te convidar você a abrir o teu coração nessa noite ao nosso Deus. Nós Te adoramos, Senhor Jesus, por aquilo que Tu és. Viemos aqui neste lugar, Pai, atraídos, Senhor, somente, Pai, por aquilo que Tu és. Mas também cremos, Senhor, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia venha ser derramada sobre nós como chuva, Senhor. Como uma terra seca, sedenta por água, Senhor, vem sobre nós nessa noite, Deus. Porque só Tu é digno, Senhor, de receber. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força
e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Vamos declarar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos dizer ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Erga tua voz e declare: exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, nós Te exaltamos, Senhor, neste lugar, Senhor. Tua presença é real, Pai. Queremos declarar, Senhor, que somos Teu e nada sem Ti podemos fazer. Feche os seus olhos.
consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Tu és incomparável, Deus, és incomparável, Jesus.
sejas Tu, Senhor, nessa noite, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, Pai, nós Te glorificamos. Aleluia, amém. Amém, queridos. Tome teu assento, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor mais uma vez para todos. Amém. Os irmãos que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Amém. Os irmãos que estão também assistindo em casa, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, queridos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 121. Amém? Salmos, capítulo de número 121. Eu compartilhei essa palavra esta semana, na quarta-feira, em Carlos Barbosa, em Farroupilha. E eu tinha preparado outra palavra para ministrar essa noite. O Senhor moveu meu coração para compartilhar novamente com os irmãos. Capítulo 121 do livro de Salmos é um episódio de um de vários episódios da vida do rei Davi. Até então, aqui no momento, ele só era ungido, ele não estava de posse ainda do trono, não era o rei por possessão. Mas, segundo o contexto da história, o exército de Saul estava cercando Davi, e Davi não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. E diz o texto lá no livro de 1 Crônicas, no livro de Reis, que ele subiu envolto de um lugar onde que eram montanhas ao derredor, e lá embaixo no meio havia uma pequena montanha, uma pedra em cima, e ele subiu sobre aquela rocha, junto com os seus guerreiros ali, cercado pelo exército de Saul para serem mortos. Saul por várias e várias vezes caçando Davi. E diz o texto que quando ele subiu naquela rocha, ele viu que não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr, e ele começa a orar. E ele declara no versículo de número 1, dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele começa a clamar, ele olha para a dificuldade, a circunstância que estava cercando ele, e ele clama: Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes. Ele começou a olhar ao derredor de onde que ele estava, e o exército de Saul cercando, ele não tinha para onde correr. Mas ele cria, o homem que conhece o coração de Deus, o coração do Pai, confia. Fala para o teu irmão: se você conhece o coração de Deus, você confia. E quem confia se entrega. Quem confia anda em paz. Quem confia anda com serenidade. Você olha para aquela pessoa e meio ao caos, você vê, ela acha muito estranho porque ela está tranquila. E ele responde, versículo de número 2: e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Ou seja, ele não vai permitir que eu venha tropeçar e cair, porque aquele que te guarda não dormitará. Ele não está cochilando, ele não está dormindo, ele não está de olhos fechados. E eu creio que nesse exato momento que Davi começa a levantar o seu clamor, foi quando que no texto lá no livro de Reis diz que o exército inimigo de Israel, os filisteus, cercaram o exército de Saul por cima das montanhas. E Saul não tinha agora para onde correr, porque Saul sabia que Deus era com Davi, mas mesmo assim ele estava tentando de todas as formas acabar com a vida de Davi. E a palavra de Deus diz que Saul deixou de perseguir Davi e procurou agora não mais atacar, agora se defender, porque o exército inimigo era maior
do que o exército de Saul. Ou seja, a cada momento de dificuldade na nossa vida, nos momentos que as circunstâncias são desfavoráveis, por mais que você talvez não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo, hoje eu vi uma palavra muito, muito forte a respeito de sentir. Sentir a presença de Deus não significa que Ele não esteja ali ou não, ou que Ele esteja ou não. Ele está em todos os lugares. Mas andar e se mover pelo reino de Deus, se mover pela unção e pelo Espírito Santo de Deus, você já sabe o que vai acontecer no final da história. Você já participou de algum evento de família, ou quando você se reuniu com seus filhos, alguém botou um filme para você assistir, e quando você está assistindo parece que tudo é novidade, e aí vem um e diz assim: agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, e começa a dizer, contar todo o filme, ele começa a passar o spoiler do filme todinho, você já sabe o final antes que aconteça. Parece que perde a graça, mas não. O homem e a mulher que anda com o Senhor e confia nele, como diz no texto, aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam por qualquer coisa, mas permanece para sempre. Mas aquele que confia no Senhor é talvez como essa pessoa que conhece o final da história, sabe que no final da história, no início, no meio e no fim, Deus está presente o tempo todo, por mais que não venha ver, por mais que talvez não venha sentir. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tem gente que diz para mim assim: pastor, se eu tivesse vivido na época de Jesus, talvez eu fosse diferente, eu ia crer mais. Eu olhei e falei: só porque você viu Jesus? Imagine que aquelas pessoas que viram Jesus no seu período de ministério aqui na terra, elas andaram e viram Jesus, viram Ele fazer muita coisa, mas pós o ministério de Jesus, pós o período da atuação de Jesus na terra, Jesus agora Ele se faz presente aqui dentro. É outra coisa. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando o meu filho mais velho, Davi, ele tinha 1 ano e 6 para 7 meses. E nesse período era uma época onde que eu estava uma intensidade muito forte de oração, de jejum, madrugada, retiro, vigília. Estava só no azeite, parecia crente pastel de rodoviária, só o óleo. Mas foi um período em que nós estávamos enfrentando muitas batalhas espirituais na igreja, muitas guerras da igreja, do povo de Deus. E um dia, numa oração, Deus falou comigo: levanta um jejum e uma consagração pela vida do teu filho, porque eu vou dar livramento. Não foi o pastor, não foi alguém que veio e me disse, Deus falou comigo. Eu fiz 1 semana. Quando eu entreguei na sexta-feira, passamos o sábado tranquilo, glória a Deus, nada aconteceu. Eu não esperava, eu esperava que nada acontecesse. Mas quando foi no domingo, ao término do culto, pastor Luiz, na porta da igreja lá em Garibaldi, tinha um degrau, lá em Carlos Barbosa, tinha um degrauzinho dessa altura aqui. E terminando o culto, havia chovido durante o culto, terminando o culto, a áreazinha, a calçada para o lado de fora estava molhada. E eu saí para cumprimentar e despedir de alguns irmãos, um monte de gente dentro da igreja. E meu filho saiu, porta fora, e eu falei para ele, volta para dentro, que senão você vai escorregar e vai cair. E ele estava comendo uma bolachinha recheada naquele momento, e quando ele voltou, ele escorregou, caiu e bateu a boca na quina daquele degrau. E ele se levantou, começou a asfixiar, e ele caiu de novo. Ele começou a ficar roxo, começou a ficar preto. Muitas pessoas correram para socorrer, chegaram na minha frente. Meu filho havia enrolado a língua para dentro, para você ter uma ideia. Estava tendo uma convulsão, ele estava sem respirar, estava asfixiando. E naquele momento um monte de gente cercando ali, minha mãe, a Fabiane.
eu levantei as minhas mãos ali em volta e comecei: glória a Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não faz nada sem antes falar aos seus profetas. Eu comecei a glorificar o Senhor. Sabe o que aconteceu? Tinha um obreiro nosso na igreja naquela época lá, ele olhou para mim e disse assim: você é louco, você está maluco, o teu filho está morrendo e tu está aí glorificando. Falou bem assim para mim: pega esse menino e corre para o hospital. Eu olhei para ele: glória a Deus, ele só queria me bater. Mas quem estava naquele dia, eu não sei se as irmãs estavam lá, se vocês estavam lá, eu sei que algumas irmãs lá de Carlos Barbosa ainda se lembram desse episódio, faz mais de 20 anos. Aquele irmão queria me bater, mas eu estava tranquilo, eu estava em paz. Fala para o teu irmão: paz. A paz de Cristo que transcende todo o entendimento. A paz que Cristo coloca dentro de cada um de nós, ela não depende da circunstância. Ela não depende se você está com o seu bolso cheio de dinheiro. Ela não depende se está tudo bem, se tem conta paga, se tem carro novo. Não. Porque tudo isso você pode perder. Mas a paz do Senhor, Ele dá e Ele não retira de você. Agora, se você vier ocupar na tua vida o lugar ao qual Deus quer te deixar paz, é outra coisa. Davi, quando eu leio esse texto e o outro que eu vou ler logo a seguir depois, o autor me dá a sensação de que ele tranquilamente, ele fez o que era possível. Ele estava fugindo de Saul. Ele fez aquilo que era possível ao alcance da força do seu braço. E quando ele chegou num determinado lugar que ele não tinha mais o que fazer, ele disse: Senhor, até aqui eu vim pelo meu braço, agora da onde vem o teu socorro? E ele levantou os seus olhos. Quando ele levantou os seus olhos, ele viu o exército inimigo cercando de todos os lados. E ele continua declarando, versículo 5, ele fala assim, versículo 4: certamente não dormitará e não dormirá o guarda de Israel. É Ele quem te vigia, é Ele quem te guarda. Eu fiz uma pergunta lá em Farroupilha: alguém aqui algum dia já andou com segurança na rua? Sim ou não? Mas você já viu alguém andando com segurança na rua? Lá em Brasília, quando você vê um deputado, presidente, então nem se fala. 10, 15, 20 pessoas cercando aquelas pessoas ali. E até mesmo em locais públicos, você só fica de longe olhando, você não tem coragem de chegar perto. Mas se você verdadeiramente crê e confia, como está escrito no Salmo capítulo 90, que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Quem anda com segurança na rua, anda tranquilo, anda em paz. E se você crê que o Senhor está te guardando, querido, tenha paz no teu coração. Amém? Tem lugares que crente não gosta de colocar o pé, porque acha que é perigoso. Tem lugares que as pessoas não querem ir, porque não é só perigoso. É ruim, é insalubre, é sujo, é fedorento. Mas é o Senhor que te guarda. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ele está dizendo que Ele é a tua cobertura. Ele está aqui se referindo à proteção que Ele trazia de dia e de noite para o povo quando estava caminhando pelo deserto. Quando você passar pelo deserto, ainda assim o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, dando cobertura. O povo no deserto estava com o sol lá no calorão. A Bíblia diz que uma nuvem cobria para que eles não morressem de calor. E à noite, que era muito frio no deserto, vinha uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio. Olha a preocupação que Deus tem
com o seu povo. Há um detalhe: lá no deserto, quando o povo que saiu do Egito, o que aquele povo era? Fala comigo assim: murmurador, desobediente e tardio em obedecer. Você não é assim, né? Isso só acontece com o povo lá da Bíblia, ou acontece em outra cidade, em outra igreja. Isso não acontece aqui. Tardio em obedecer. O que isso significa? Que muitas vezes você sabe o que deve fazer, mas você quer tentar do seu jeito. Davi estava vivendo e tendo as suas experiências com Deus, e ele estava aprendendo a viver na dependência de Deus, ao qual outras vezes já havia experimentado, porque quando ele foi enfrentar Golias, ele já havia vencido um urso, um leão, os lobos. Quando você entra numa guerra, numa batalha, você muitas vezes depende de outra pessoa que te dê cobertura, mas aqui, quando você está no deserto da sua vida, você depende única e exclusivamente de Deus. Alguém aqui já foi assaltado? Além de mim? Alguém aqui já foi abordado pela polícia? A polícia um dia chegou para mim e disse: ei, mão na cabeça, levanta a mão, põe a mão na cabeça em sinal de rendição, sim ou não? Por que quando você está mediante a circunstância, levanta logo as suas mãos para Deus e diz: Deus, eu me rendo à tua vontade, eu dependo única e exclusivamente de ti. Isso é confiança. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei. Como Paulo, eu preciso não só dizer, mas viver. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso falar para Deus que eu entrego algo, como está escrito lá no livro de Tito, capítulo 1, que existem pessoas que confessam a Cristo com seus lábios, mas com as suas obras negam a Deus. Com as suas palavras, as suas atitudes, seus pensamentos. Isso significa que muitas pessoas querem o favor de Deus, mas não querem quem é Deus. Isso não é confiança, isso não é entrega, isso não é renúncia. E Deus, como Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele vai insistir com você até o último segundo da sua vida, o último respiro, suspiro sim, para que você entregue a sua vida por inteira. Mas tem uma grande diferença. Você pode desfrutar da graça e da bondade de Deus em vida, ao longo da sua vida, ou no último momento da sua vida. Pode viver uma vida inteira desgraçada, sofrendo, mas chegar lá no último momento da sua vida: Senhor, eu entrego minha vida, e morre. Você vai para o céu, mas passou uma vida inteira na desgraça. Literalmente, como diz o ditado, comendo pão que o diabo amassou, sofrendo, lutando, tentando pela força do seu braço. E a própria palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, no eu, e do seu braço faz o seu poder. Ele está dizendo que amaldiçoado seja aquela pessoa que quer fazer e não deixar Deus fazer na vida dela. Você está entendendo? Essa palavra não é para o ímpio, essa palavra é para nós. Maldito seja aquele que confia em si mesmo e que quer fazer as coisas do seu jeito. Essa é a tradução daquele texto para os nossos dias. Mas confiar no Senhor, aqueles que confiam permanecem. Aqueles que confiam estão incluídos no texto lá de Apocalipse capítulo 3. Ao que vencer, será dado a oportunidade de ir para os céus. Você entende, queridos? Há uma grande diferença
em passar por problemas dando glória a Deus. E há uma grande diferença em querer fazer do seu jeito. Você sabe por quê? Porque nem sempre do seu jeito você vai conseguir atravessar um deserto. Nem sempre você vai conseguir do seu jeito sair da fornalha, sair do vale da sombra e da morte. Nem sempre você vai conseguir sobreviver a um vale de ossos secos. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se é Ele quem morreu. Existem pessoas que dizem assim: eu vou orar, eu vou jejuar para ficar mais santo, para isso, para aquilo. Mas eu sou santificado todas as vezes que eu vou à presença de Deus. Tem uma grande diferença. Porque se eu orar e jejuar para ser santo, significa que eu estou excluindo a graça. Eu estou deixando de lado a cruz, e por mim mesmo, pelo meu mérito, pelo meu esforço, pela força do meu braço, eu alcancei e conquistei tal façanha. Não é assim. Fala para o teu irmão: é do jeito do Senhor. Versículo 7. O Senhor te guardará do mal, e Ele guardará a tua alma. Aqui é um grande segredo. Se você tiver fé, se você estiver alinhado ao coração de Deus, se você crê e confia que Ele te guardará de todo mal, o que Ele está dizendo? Guardará a tua alma. Ele está dizendo que vai guardar as tuas emoções. Vai vir a notícia ruim e você vai dizer glória a Deus. Vai vir a notícia boa e você vai se alegrar. Vai vir o problema e você vai dizer glória a Deus, porque eu não atemorizarei pelas más notícias. Davi declarava isso. Eu não vou deixar as notícias ruins me abalar. Paulo declara: eu não vou deixar nenhuma delas me dominar, fazer com que eu perca o sono, fazer com que eu venha perder a razão, fazer com que eu venha fazer coisas precipitadas. Você entende isso? É Ele que guarda a tua alma, as tuas vontades, emoções, sentimentos. Quando a tristeza vem e aquilo começa a querer me dominar, eu fico: Jesus, o que é isso? Da onde vem? Eu não quero. É uma escolha. É uma escolha. E o problema é que muitas pessoas, quando vem o problema, vem a tristeza, vem a angústia, e elas escolhem, abraçam aquilo com tão forte, que não tem oração, não tem pastor, não tem nem Jesus na terra que pode fazer alguma coisa por ela. Porque não, pastor, é a minha dor, é o meu sofrimento, é a minha angústia, eu vivo isso minha vida inteira. E não consegue desapegar. Mas se você confia, o Senhor te guarda de todo mal, de tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Ele guarda as tuas emoções, vontades, sentimentos. E é o Senhor que guarda a tua entrada e a tua saída. Mesmo que você entre no deserto, mesmo que você entre em algum lugar que vai fazer com que você passe por sofrimento e angústias, é Ele quem guarda a tua entrada e a tua saída. Porque entenda uma coisa, queridos: você não entrou lá sozinho. Fala para o teu irmão e para a tua irmã: você não entrou sozinho. Deus está contigo. Imagine, olhando por essa ótica, a palavra de Deus me diz que Jesus, após ter sido batizado, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Jesus foi sozinho? Não. O Espírito Santo estava lá com ele. E quem foi que levou? O Espírito. Não foi o diabo. Se você está no deserto, se você está no vale da sombra e da morte, se você esteja onde que você estiver, foi Deus que te levou lá para você andar junto com Ele. Amém? Creia, querido, confie. Este homem que está declarando é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consola.
Existe um lugar em Deus que muitas pessoas não conseguem encontrar, sabe por quê? Porque entram sozinha, quer ir na frente. Você já fez trilha? Lá em Brasília, uma vez com alguns irmãos, uns jovens da igreja, nós fomos para uma cachoeira, Parque Nacional da Água Mineral, da Itiquira. São 15 cachoeiras em sequência, qual é o lugar mais lindo. E nós fomos, e a última cachoeira é uma das maiores cachoeiras do Brasil, mais de 70 e poucos metros de altura. E nós fomos na primeira cachoeira acima e fomos tomando banho, e os irmãos falaram assim para mim, meu cunhado, meu filho, vamos fazer uma trilha. Só que eles estavam acostumados, pastor Luiz, a fazer trilha. E eu e meu cunhado, meu filho de chinelão de dedo, bermuda e sem camiseta, começamos a entrar no mato e caminhar nas trilhas lá, descendo uma cachoeira, 2, 3. Quando chegou na 5ª cachoeira, para descer para a 6ª cachoeira, era uma trilha de paredão, mais ou menos dessa largura assim, ó. Tinha que colocar as mãos na parede, sei lá quantos metros para baixo. Isso, passando assim. Não era tão inclinado, mas era muito alto. E aquele casalzinho indo na frente, eles foram andando retinho assim, pastor, como se nada tivesse no caminho deles. E eu e o pastor Claudemir, quando a gente olhou, o quê? Vou voltar, porque aqui não tem jeito da gente caminhar não. Deu meia volta e voltamos. Voltamos para a segurança. A gente olha para algumas coisas apavorantes assim na nossa vida, o que a gente faz? Volta. Por causa do medo, por causa da dor, da tristeza. Mas para quem já foi acostumado e experimentado a andar por esses lugares, vai tirar de letra, não vai olhar para baixo, vai olhar para frente e continuar caminhando. Se o caminho, a Bíblia diz que é estreito, vamos continuar caminhando porque é estreito. Agora, ser largo é um problema, porque o caminho, quando ele é largo, ele traz conforto, ele traz comodidade. A facilidade faz com que você confie em si mesmo. Quando aquele casal voltou, eu falei, vocês são doidos. Vocês são malucos. Aí sabe o que ele me respondeu? Não, pastor, nós já estamos acostumados, fizemos já tantas vezes essa trilha aqui, e também se for a hora de eu morrer, estou com a minha esposa, ela vai morrer junto. Falou bem assim. Eu falei, oxe rapaz, você tá maluco? Que coisa mais doida é essa coisa de crente ficar falando? Mas olha o que Paulo disse: morrer com Cristo é lucro. Só tem medo da morte quem não sabe para onde vai. Só tem medo de vencer quem acha que está sozinho. Só tem medo de avançar quem não consegue entender que Jesus está presente o tempo todo. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente. Qual hora? Na angústia. Abra comigo João capítulo 8, eu quero finalizar essa mensagem nessa noite. João capítulo 8, versículo de número 1. A história é uma história trágica, porém, foi uma das histórias que mais demonstram para mim a bondade e a misericórdia de Deus. Capítulo 1 diz assim, capítulo 8, versículo 2 diz assim, que cedo de manhã apareceu novamente Jesus no templo. Ele foi para o culto. Fala para o teu irmão, você precisa ir para o culto. Porque Jesus também está lá. Fala, também está lá. Amém? Cedo de manhã apareceu Jesus no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele assentou-se para ensinar. Jesus estava no culto pregando, ensinando. E versículo 3 diz, e os escribas, os fariseus, trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério.
e puseram-no em pé no meio de todo o grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, e tu, o que dizes? Em vários momentos da história de Jesus, esses fariseus, esses escribas, queriam colocar Jesus na parede, como a gente fala no ditado popular, numa sinuca de bico. Porque se Jesus agora, nesse exato momento, fosse contra a palavra de Deus, ele estaria negando a si mesmo. Mas também se ele desse ordem para que se cumprisse a palavra, ele estaria negando aquilo que ele vive. Fala comigo: Jesus é amor, bondade e misericórdia. Botaram Jesus, se ele escolhesse uma coisa ou outra, Jesus se condenaria a si mesmo. Versículo 6. E eles usavam estas perguntas para como que se fosse uma armadilha, para terem do que acusá-lo. Se ele manda matar, ele vai dizer: ué, você não é bom? Você está dizendo que vive amor, bondade e misericórdia. Como que você não teve misericórdia com essa mulher? Agora, se ele diz que não, como que você então agora está negando a tua própria palavra? Mas olha para o teu irmão e diga assim: mas Jesus é mestre. Os próprios fariseus aqui chegaram e chamaram ele de mestre. Fala assim comigo: Deus, ele é especialista em resolver os nossos problemas. Então por que você fica tentando resolver pela força do seu braço? Por que nós fazemos isso? A autoconfiança, ela tem que estar em Deus. É óbvio que você precisa saber o que você carrega e quem você é, mas você depende de tudo para Deus. Levanta as suas mãos assim, fala comigo assim: Deus, nesta noite eu me rendo a Ti, e a Tua vontade prevaleça sobre minha vida. Que não seja mais a minha vontade, mas a Tua, assim na terra como é nos céus. Aleluias, aleluias, Deus. E eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. E como se insistissem na pergunta, ele endireitou-se e disse... Eu quero abrir um parênteses. Há uma profecia no livro de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 32 ou 33. Jeremias, ele entra num culto como este, onde está reunidos os sacerdotes, os levitas, e ele começa a anunciar a palavra do Senhor, e Deus começa a liberar uma palavra, uma sentença, por causa da hipocrisia. Fala com teu irmão: hipocrisia. Hipocrisia é falar uma verdade que você não vive. Hipocrisia é você dizer que está certo. É como a gente fala de ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a Bíblia diz que Jeremias, ele entra no culto e começa a declarar e a anunciar uma sentença, e ali ele profetiza que o Filho do Homem, o Messias que haveria de vir, ele escreveria no chão o nome, segundo os teólogos, ou ele escreveria o nome hipocrisia, ou o nome dos hipócritas. Imagina, Jesus entra no culto, está aqui todos vocês, os irmãos que estão em casa, e Jesus vem e começa no culto, e ele não fala nada, ele se assenta no chão e começa a escrever: Guilherme, hipócrita. Luiz, hipócrita. E fora outras coisas, né? Fulano, mentiroso. E assim por diante. Você imagina a cena: Jesus no meio da igreja se abaixa e começa agora a viver a palavra que é ele mesmo, no meio do culto.
Ou seja, ele está dizendo: eu vou continuar vivendo a palavra, a lei de Moisés, e não vou só ficar anunciando como os fariseus faziam. Eu vou anunciar a palavra e vou viver a palavra. E ele começa a trazer aqui equilíbrio. Fala para o teu irmão: equilíbrio. A graça, ela traz equilíbrio. Significa misericórdia não merecida. A graça é misericórdia não merecida. Nós não merecemos. Mesmo assim, Ele escolheu perdoar, Ele escolheu amar, Ele escolheu abençoar, Ele escolheu insistir, Ele escolheu em tantas coisas. Nós é que fizemos poucas escolhas. E a única escolha que Deus quer, como está escrito no Antigo Testamento: filho meu, dai-me o teu coração. Porque o teu coração aí mora a vontade, o caráter, as emoções, quem você é de fato. Me dá tudo. Jesus está dizendo: me dá tudo que você é. Se tiver problema, vamos consertar. Se tiver uma deformidade, vamos trabalhar aqui e ali. E Jesus veio e começa a trazer equilíbrio, escrevendo no chão: hipocrisia, seus hipócritas. Versículo 7, como se insistisse na pergunta, ele se colocou de pé e disse: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele não está dizendo que aquela mulher não tem pecado, mas ele está trazendo o equilíbrio, que pecado é pecado, hipocrisia é pecado, mentira é pecado, falsidade é pecado. Jesus estava trazendo equilíbrio. Versículo 8, ele diz: inclinando-se novamente, escrevia na terra. Eu vejo a serenidade, como que Jesus resolveu um problemão. Queriam acusar, queriam prender, queriam matar Jesus. Ele se levanta e diz: olha, aquele que não tem pecado, então atira a primeira pedra. Jesus é sábio. Fala para o teu irmão: use de sabedoria. Você conhece a palavra de Deus, então use de sabedoria. Facilmente nos momentos difíceis, nos momentos que o sangue ferve, que tem sangue no olho, você esquece a palavra. Aliás, palavra, você bota tudo que você é no seu caráter para fora. Tudo que você é de fato na essência. E Jesus, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Tem um texto no livro de Mateus que é impressionante. Jesus expulsa uma legião de demônios de uma pessoa e ordena que vá para os porcos. Os escribas, os fariseus, novamente agora começam a espreitar Jesus, a empurrar, a ir para uma encosta, no mesmo lugar onde que aqueles porcos haviam se precipitado e morreram afogados. E eles começam a empurrar Jesus, dizendo ali: se você é Jesus, então, se você é o Messias, isso e aquilo. Começaram a questionar. Outros diziam: esse aí expulsa demônio pelo rei dos demônios, o Beelzebu, Deus das moscas. E uma coisa me intriga, que o autor, ele passa para mim uma serenidade, dizendo assim: Jesus, passando pelo meio dele, se retirou dali. Fala para o teu irmão: calma, tranquilidade, serenidade e paz. Podia ser o problema que fosse, até na cruz Jesus estava em paz. Teve momentos, sim, que a humanidade de Jesus falou e gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? A humanidade de Jesus, assim como eu e você, muitas vezes, no pior momento da nossa vida, perguntamos: Deus, onde você está? Mas logo em seguida Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No momento da angústia, da adversidade, você não pode perder a paz. Sabe por quê? Porque quando você perde a paz, você vai fazer alguma coisa de errada, com certeza. Você vai fazer pela força do seu braço. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foi se retirando um a um, a começar pelos mais velhos,
pelos mais experientes, que viveu muito tempo no pecado, que pecaram e pecaram. Os mais velhos, porque o mais velho normalmente ele está vivendo a consequência das suas escolhas ao decorrer da sua vida. Os mais novos não tiveram tanto tempo para pecar assim, mas tem gente nova aí que Deus livre, não é verdade? Tem gente nova aí que já deu muito trabalho. Eu dei muito mais trabalho quando eu era jovem. E agora eu colho as consequências. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus vai me dar graça. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que se ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. E Jesus endireitou-se e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu também te condeno. E olha o que é maravilhoso nessa história toda. Essa mulher merecia. E Jesus veio, não só perdoou ela, mas corrigiu. Jesus não castigou. Jesus corrigiu, colocou ela de volta, alinhou ela de volta no caminho. Vai e não peques mais. É por isso que eu amo e sirvo a Jesus, porque se Ele me tratasse segundo os meus pecados, os meus erros, coitadinho de cada um de nós. E é por isso que eu amo Jesus, que eu entrego minha vida e confio nele. Eu sei que por mais que eu venha fazer coisas erradas, o Senhor sempre vai me corrigir, sempre vai me trazer de volta para o caminho. Isso é o amor, isso é a bondade, a graça de Deus. E nós estamos vivendo um período onde que a graça, ela está sendo derramada abundantemente. Por quê? Porque está se cumprindo. O amor de muitos se multiplica, o amor de muitos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade. O pecado tem tomado conta da vida das pessoas. Mas eu estou falando de mim e você. Pecado continua sendo pecado, mesmo que todo mundo dizendo: não tem nada a ver. Não, pode, é só um golinho. Não, ninguém está vendo. Diga que eu não estou. São coisas que parecem ser tão superficiais, mas continua sendo pecado. E quando chegar o grande dia do Senhor, isso vai contribuir para que o seu nome não esteja escrito no livro da vida. Mas como que no último momento da vida dessa mulher, Jesus veio e corrigiu. Nesta noite, se coloque de pé. Nessa noite temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade, como todas as outras noites que nos reunimos aqui, é de voltarmos para o coração de Deus. É de nos voltarmos e olharmos para dentro de nós e vermos que sem Ele nada podemos, nada somos, nada temos. E por mais que você tente com a força do seu braço, você tem lutado e nada tem acontecido na tua vida, porque talvez você não parou por um momento e analisou: será que é o que Deus quer que eu faça? Será que é desse jeito que Deus está dizendo para mim fazer? Será que é neste lugar que eu preciso estar? Será que eu preciso sair daqui para ir para outro lugar? Ou eu devo ficar no lugar onde que eu acho que não é o lugar que eu tenho que ficar? Mas alinhar o teu coração e deixar Jesus olhar nos teus olhos e dizer assim: olha, vai, não peques mais. Ser perdoado, ser lavado, remido, e ser corrigido, e voltar para o caminho. Não é como se nada tivesse acontecido, mas diante de Deus você está justificado perante o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Queremos orar nessa noite. Talvez os teus caminhos não tenham agradado ao Senhor. Talvez as tuas atitudes,
os teus pensamentos não tenham agradado ao Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida como Tito capítulo 1. Confessa com os seus lábios, mas com a sua vida nega Cristo. Talvez nessa noite você precise tomar uma decisão de fato e dizer: Deus, finalmente eu me rendo, Senhor. Eu quero viver como Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você nessa noite precisa tomar essa decisão, é uma oportunidade que Deus está te dando. E falar para Ele: Senhor, eu tenho tanta coisa que me trava. Eu tenho tanta coisa que não me impede de avançar. Eu tenho tanta coisa na minha vida que eu não consigo me abrir. Mas é a oportunidade que você tem. E falar para Ele: Deus, eu tenho tantos impedimentos, mas Senhor, me liberta. E a palavra de Deus nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não seremos mais os mesmos, porque de glória em glória seremos transformados. A cada momento que eu vou à presença de Deus, eu vou à casa do Senhor, a cada momento que eu estou clamando, a cada momento que eu estou com o meu coração ligado no trono da graça do Senhor, eu sei que Ele está ali comigo. Eu sei que no momento da dificuldade Ele está ali comigo. Eu sei que até no momento de lazer o Senhor está ali comigo. Mas eu não quero mais viver para mim mesmo. Feche os seus olhos. Pai, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te dou. O que eu vier a ter, Senhor. Porque o teu amor, Senhor Jesus, arrebatou, Pai, os nossos corações. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos declarar o nosso amor, ó amado, da nossa alma. A nossa alma anseia, Pai amado, de encontrar, Senhor, a Tua graça, de encontrar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua misericórdia, de encontrar as Tuas bênçãos, sim, aquilo que também o Senhor pode dar, Senhor, porque eu sei que isso é acrescentado. Por isso, Deus, nós queremos nos mover no reino, nós queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, sermos usados por Ti. Nós queremos andar, Senhor, meu Deus, meu Pai, segundo a Tua vontade. E queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos direcionar por misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha falar com Teu povo, tocar, Senhor, nos corações nesta noite. E em nome de Jesus Cristo, que nessa noite cada vida aqui, Senhor, tenha um encontro contigo. Que haja avivamento nos corações, que haja festa no céu quando um pecador se arrepende nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tome teu assento. Pastora Fábia, vem aqui um pouquinho. Aleluia. Amém. Que nós possamos analisar as nossas vidas, né? E levar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Que Ele é fiel e que nós devemos andar como Jesus andava. Amém? Coloque-se de pé. Tome a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes da Tua casa, Senhor. Toma também, Senhor, nas mãos, Senhor, aquele que não tem, Senhor, a boa semente nessa noite. Que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar 100 vezes mais, ó Pai, na vida, Senhor, dos Teus filhos. E que as portas estejam abertas, Senhor. Supra, Senhor, as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Não deixa, Senhor, faltar nada, conforme a Tua palavra diz. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Supre, Senhor, a necessidade dos Teus filhos nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, podem trazer. Pode ficar à vontade. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos.
tu és. Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O teu amor, diga isso, dura para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Amém. Antes de fazer a oração final, quero aproveitar e testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas também, né? Deus tem sido maravilhoso, e isso é para nos acrescentar fé e não fazer com que a gente desista, mas que a gente persista, porque Deus, Ele é fiel, Ele cumpre o que promete. Esse ano de 2021 foi um dos anos assim bem difíceis para nós, e a gente ficou muito tempo, né, numa situação financeira bem complicada, e a gente vinha orando e buscando em Deus, que Deus desse uma solução, que Deus desse uma resposta do que fazer,
Porque nós não decidimos, eu vou fazer tal coisa e faço, mas nós buscamos em Deus as respostas. Por isso que eu digo que Deus é fiel, Deus ele cumpre o que promete. E quando nós não conseguimos ver uma solução, Deus ele tem a solução, mas nós precisamos ouvir o que ele tem falado. E desde o início do ano nós colocamos a nossa casa em Brasília para vender. E nenhuma proposta, nada aconteceu, nada surgiu durante o ano inteiro. E eu falava, Senhor, cada dia está mais difícil, cada dia as coisas estão mais apertadas, mas eu creio que o Senhor vai trazer a resposta. E tem mais ou menos uns 20 dias, né, que a gente colocou no Facebook novamente. E falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem o tempo certo. Se esse é o tempo certo, o Senhor vai abrir a porta. No que eu postei no Facebook, isso lá no Valparaíso de Goiás, 10 pessoas me chamaram. Aí eu falei, meu Deus, é o Senhor que está abrindo as portas. E aí várias pessoas me procuraram, pedindo se eu aceitava carta de crédito, se eu aceitava isso, se eu aceitava aquilo. E até o ano passado a gente tinha colocado ela também para vender. Só que as pessoas diziam para mim que não valia mais que 130 mil a minha casa. E até eu ia vender por 130. Mas Deus não permitiu. Porque Deus sabia que eu precisava mais do que aqueles 130 para resolver o meu problema. E aí eu liguei para uma amiga minha e falei para ela assim, tem várias pessoas me procurando e eu queria ver se você pudesse me ajudar. Porque precisa levar a pessoa para ver a casa, precisa fazer todo o trâmite, né? E ela falou, eu vou falar com meu marido que trabalha com isso. Se vocês quiserem sentar até eu contar o testemunho, senão eles vão ficar cansados. E aí ela falou, vou falar com meu marido. E ele falou, eu já tenho a pessoa certa. Quanto que você quer na casa? Eu falei, eu preciso de 150 mil para quitar a casa lá e quitar um empréstimo aqui que eu fiz para construir minha casa. Só que com o aumento dos impostos, do CDI, a prestação que era para ser um valor já estava quase 2 vezes o valor. E isso estava deixando a gente numa situação bem complicada. E ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5 mil a mais e não vou te cobrar. A pessoa já vai pagar a minha comissão e você vai ficar com esse dinheiro que você precisa. Aí eu já fiquei assim, falei, uau, quem é que faz isso, né? Normalmente eles querem tirar tudo. E aí ele falou, posso ser 6%? Aí eu falei, não, 6% é muito, não sei o quê. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, 5% e fica esse valor que você está me pagando só, que eu estou botando acima. Eu falei, amém, pode ser. Ele levou a pessoa para visitar a casa e a pessoa ficou de primeira. Ela falou, eu quero. E foi assim tão rápido que foi de uma semana para outra, já estava tudo certo. E essa semana o cara já deu a entrada, já pagou tudo. Agora só falta eu ir para Brasília e fazer o trâmite de transferência. Que agora quinta-feira a gente está indo para lá. Gostaria que os irmãos orassem, porque a estrada é perigosa, né? E para que Deus esteja, como já está desde o início, na frente. E que Deus venha abençoar a nossa ida, a nossa volta. E junto com isso, Deus também tinha falado que nós iríamos mudar de carro. Que Deus ia nos dar um carro novo, porque o nosso já estava dando alguns problemas. E como os irmãos conhecem, nós temos 3 igrejas, Carlos Barbosa e também em Farroupilha, não só aqui em Garibaldi. E a estrada tem sido longa, né? E tinha dado alguns problemas no motor, a gente teve que gastar com conserto. Aí agora estava com problema na roda. Tudo vai gerando, né, gastos. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo para nós, fala conosco. E através do pastor Ubiratão, um dia que terminou o culto lá em Carlos Barbosa, que a gente estava indo para Farroupilha, num culto de quarta-feira. Ele falou, quando eu estava orando, Deus me mostrou um carro para vocês. Que Deus vai trazer um carro para vocês. Ele é vermelho, não sei que cor, assim, escuro. Não sei te dizer exatamente, mas ele tem cheiro de novo. Aí eu fiquei pensando, como é que Deus vai me dar um carro novo?
na situação que a gente se encontrava. E hoje a gente foi na concessionária buscar o nosso carro. Deus, Ele promete, Ele cumpre. A única coisa que a gente tem que fazer é ficar firme, ficar no centro da vontade de Deus. Se você se coloca na posição certa, Deus, Ele te abençoa, Ele acrescenta as coisas às nossas vidas. E isso é para testificar que Deus é fiel, porque nós não tínhamos possibilidades alguma na situação que a gente se encontrava. E eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos também, porque muitos oraram, porque sabiam de alguns problemas que a gente vivia. E eu agradeço a igreja que tem sido fiel também com a igreja. Deus tem sido assim maravilhoso com as nossas vidas. E com a vida de cada um de vocês também vai acontecer. Espera no Senhor, confia no Senhor, Ele vai cumprir a promessa. Amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Pastor Luiz, faça a oração. Amém? Vamos agradecer por essa palavra e tomar posse. E sempre pede para Deus te dar forças quando estiver lá fora, passando por provação, por tentação. Amém? Pai amado, te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa palavra, Senhor. E pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada um, Senhor. Coloca teus anjos, Pai, ao redor de cada um. Livra de todo o mal, Pai, de todo o perigo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que vão para os seus lares para descansar, Senhor, aqueles que vão para o trabalho, Senhor, amanhã. Dá um fim de semana abençoado para cada um, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vou em paz, que Deus abençoe. Amém?